Então, voltamos com o último bloco do nosso programa e agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo do primeiro bloco, do segundo bloco, esse profissional que está aqui com a gente hoje, advogado, parecerista, professor de diversas universidades, né? Atuante em direito do trabalho, processo do trabalho. Professor Ivan, chamei de professor Ivan, não tem problema, né? Não tem problema. O que você deixa aí como legado, o que você tem a falar a respeito de tudo que nós conversamos aqui no programa hoje? Olha, eu assim, não tem problema me chamar de professor e é o que mais me honra, sabe? Eu acho que se eu tivesse qualquer outra função, e eu ainda pretendo fazer muita coisa nessa vida, nada eu acho que é mais honrado do que ser professor. Professor, para mim, é a profissão mais nobre que existe. Né? A pessoa pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Está diante de um professor, o professor tem a necessidade de maior reverência. Porque para todas as funções que existem, há necessidade de um professor. Então, não existiria nenhuma outra profissão, nenhum outro ofício, nenhuma outra possibilidade de atuação profissional sem professores. Então, para mim, professor, que é tão desvalorizado na nossa sociedade, para mim, o que mais me honra. Agora, dito isso, eu acho que assim que a lição que fica é que, como você estava colocando, o advogado ele tem um papel social que vai muito além da representação do seu cliente no processo. O advogado, ele, quando atua, vamos dizer assim, em defesa da Constituição, porque é possível várias interpretações para que se promova a defesa de um cliente, mas todas elas devem estar circunscritas às determinações da Constituição. A Constituição é a nossa norma soberana, é a nossa norma mais importante. Só que a Constituição não é um texto apenas jurídico, ele é um texto que organiza politicamente a nossa sociedade. Então, a defesa da Constituição, ela faz com que o advogado seja um promotor da democracia, do Estado democrático de direito, como a doutora Andréa bem colocou aqui, e essa fiscalização constante e permanente, né, dos direitos fundamentais, né, dos deveres daqueles representantes políticos, dos deveres públicos, né, eu acho que faz do advogado o profissional fundamental para a democracia. É o grande defensor das liberdades democráticas, é o grande defensor dos direitos. E não adianta ter direito só para uma minoria. Uma sociedade que quer viver de acordo com a Constituição deve fazer com que esses direitos sejam para todos e sejam a realidade de todos. E nós ainda temos muito caminho aí para percorrer. Né? Ainda, infelizmente, a maioria dos direitos fundamentais não está no cotidiano de todos os brasileiros. Muito longe disso. Com certeza, muito longe disso. Então, a gente tem essa tarefa de continuar brigando por isso e de ser um defensor intransigente quanto a esse caminho que deve ser percorrido. Muita gente fala, Andréia, de reformar a Constituição, de já mexer na Constituição. Eu acho que a Constituição ainda precisa ser aplicada. Ainda depois de 30 anos aí, há um déficit de aplicação da Constituição. Então, a tarefa constitucional não se completou, ainda está longe de se completar, e nós todos fazemos um juramento quando a gente se forma, sim, que é de defender essa Constituição. E defendê-la não só no processo, defendê-la o tempo inteiro. Sim. Eu tenho compromisso com a Constituição e quero vê-la, né, aplicada o tempo todo. Então, nesse momento que se fala de revogação da reforma trabalhista, eu acho que a Constituição pode ser e deve ser o nosso parâmetro. Com certeza, concordo. O nosso fiel da balança. Sim, concordo. Então, vamos rediscutir a reforma? Primeira coisa, Constituição embaixo do braço. Né? Vamos analisar? E aí chamar todos os setores para discutir. A Constituição não é
privativa, não é privada dos advogados ou dos juristas. A Constituição deveria ser dada na escola, deveria ser Concordo. dada no ensino médio, todo mundo já conhecer a Constituição, Sim, conhecer os direitos que tem, conhecer os deveres que tem, conhecer as obrigações das instituições, dos políticos, dos representantes e etc. Só assim a gente consegue, você não acha, aprimorar sim, a democracia? com certeza. E uma coisa também que eu penso, né, que eu sempre levo comigo, não é apenas você ler a Constituição, é você fazer um estudo hermenêutico, né? É você ter essa visão e conseguir achar essa interpretação hermenêutica da Constituição, porque uma coisa é a lei, uma coisa é a norma, né? E em cima do que você falou, Ivan, fazer a reforma trabalhista, sim, como você falou, lutar por esses direitos, como eu já havia mencionado um pouco mais atrás, mas à luz da Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana, né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Eu acho que isso é fundamental. Não tem como a gente ler o Código Civil hoje em dia se não fizer uma interpretação à luz da Constituição Federal. Não tem como a gente, quem advoga em penal, não fazer uma interpretação à luz da Constituição Federal. É como você falou, é a nossa Carta Magna, é a nossa Bíblia, né? E eu acho que um bom profissional hoje em dia, ele tem tudo, gira em torno da Constituição. E se você não traz esse fundamento para a sua vida prática, para o seu dia a dia, realmente você é apenas mais um no mundo acadêmico, na advocacia, até mesmo como um servidor público, um concursado em alguma coisa. Exatamente, concordo plenamente com você. E para que a gente possa realmente compreender isso, o direito nos dá, pelo menos, essa obrigação de estudar sempre, de se aprimorar sempre, estudar todo dia, ler muito, não só coisas jurídicas, ler outras ciências, outros saberes, sociologia, filosofia, economia, antropologia, tudo isso fornece, né, uma compreensão do próprio direito que é fundamental. A construção, né? É isso. Porque tudo se completa. Logo, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo hoje, agradecer ao advogado, professor, parecerista Ivan Simões Garcia, a TV Erga Omnes, por esse programa. E semana que vem nós estamos de volta aqui com mais novidade para vocês que nos assistem. Obrigada mais uma vez, professor Ivan, e até a próxima. Eu que agradeço. Até lá.